e semanalmente fazemos vídeos de assuntos a qual me perguntam. E nesse vídeo o tema é fascismo. De repente você se pergunte, por que um pastor se propõe a falar desse tema? O que isso tem a ver com a teologia e com o cristianismo? William Lane Craig diz o seguinte: se perdermos o debate intelectual nessa geração, o nosso evangelismo futuro perderá credibilidade. E de fato, esses regimes afetam diretamente a nossa liberdade de culto, então devemos falar sim de política para que em um futuro próximo possamos continuar a falar de Cristo e do nosso Salvador. Vou fazer então uma série de vídeos sobre fascismo, socialismo e comunismo, que é a mesma coisa, a variação e o capitalismo. E começaremos então pelo fascismo. O fascismo é um movimento político, econômico e social desenvolvido pós Primeira Guerra Mundial, principalmente pelos países em crise como Alemanha e Itália, um regime que entre as suas características está o totalitarismo, que é a concentração de poder em um único líder e o uso de violência e do imperialismo. Com uma definição não tão definida, desculpe aqui até a redundância, mas não é muito e até mesmo universalmente aceita. Porém, temos um ponto histórico a qual esse regime se realiza, que é o regime de Mussolini. O regime tem como características o controle dos meios de comunicação, exalta o governo, há uma total reprimenda aos seus inimigos. Vamos falar então da sua ascensão histórica. Embora seja difícil localizar no espectro ideológico esquerda ou direita, por conta talvez de um fator, a sua oposição ao comunismo, mas em uma análise perceberemos que são irmãos que brigam. A sua realização prática é o domínio econômico e o totalitarismo, que é, de fato, uma política de esquerda. Como disse o próprio Rafael Lima, do seu canal Ideias Radicais, sabemos que o fascismo fez mais, mas não sabemos o que ele pensava. O que Mussolini pensava, o que eles acreditavam. Falamos geralmente dos pontos diferentes a qual o fascismo perseguiu o comunismo, mas por isso ele não é de extrema direita. São somente irmãos que brigaram. Os pontos iguais são muito mais incomuns do que esse ponto diferente a qual nós falamos. Como já dissemos, o controle econômico é pelo viés político e é o grande espantalho da esquerda, que é atacar e distorcer os seus opositores por um tema não tão bem definido na história. Aquilo que eles odeiam é o que eles são. Se ensinarmos verdadeiramente o que é o fascismo, todos vão entender que ele já opera no Brasil, é o atual status quo, implantado pelo PT nos seus 13 anos. Se a gente estudar também, tem o regime de Getúlio Vargas, então a gente vai começar a entender isso. Mas Ludwig von Mises, em seu livro Caos Planejado, no capítulo que fala sobre o fascismo, ele dá uma explicação histórica. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, o Partido Socialista Italiano dividiu enquanto política a ser adotada. Um grupo se ateve aos princípios rígidos do marxismo. Diziam eles, essa guerra não vamos nos envolver, é uma guerra do capitalismo. Os socialistas devem ficar neutros, e olha o que está acontecendo com alguns partidos hoje, atualmente, que se posicionaram neutramente, são traidores da pátria. Dizia então Mussolini, os proletários devem aguardar a grande revolução em uma outra oportunidade. Agora, nessa guerra, vamos ficar caladinhos. E eles diziam que haveria uma guerra civil dos proletários, a qual se uniriam contra os capitalistas. O segundo grupo dessa divisão partidária foi afetado pelo ódio à Áustria. E nesse conflito, Benito Mussolini, o homem excepcional dentro do socialismo italiano, escolheu, a princípio, a posição marxista ortodoxa. Ninguém superava Mussolini no seu entusiasmo, foi defensor intransigente do credo puro e um imbatível defensor
dos proletariados explorados. O profeta eloquente, marxista, Mussolini, que não suportava a ideia então de estar do lado perdedor, mudou então de lado nessa divisão do partido e agora começa a apoiar a facção contrária agora e se posiciona agora o ataque à Áustria. Com então uma ajuda financeira francesa, fundou um jornal para lutar pela causa da guerra. Benito Mussolini, com seu jornal, proporcionou um plano de fundo para que a Itália declarasse então guerra à Áustria. Com a final da Primeira Guerra, a popularidade então de Mussolini ficou em baixa e os comunistas continuaram. Porém, as grandes aventuras comunistas e a tentativa de invasão das fábricas em 1920 foi um retumbante fracasso e fez as grandes massas lembrarem do ex-líder do Partido Comunista e filiaram ao novo partido de Mussolini, os fascistas. Então Mussolini entra no cenário político como aliado dos democratas. Esse é o jogo. Fala de democracia, mas na primeira oportunidade a subverta. Basta você analisar o plano de governo do PT. Se você olhar lá atrás o decreto 8.243 do dia 23 de maio de 2014, que é a Política Nacional de Participação Social, inclusive já comentei em outro vídeo sobre a Haddad, está no nosso canal, mas esse vídeo aterei somente ao fascismo. Então, por conta disso, as juventudes o saudaram como sucessor dos Césares e Mussolini se gabava por ter lutado contra os comunistas, que na realidade não é uma verdade, porque o comunismo na época não oferecia o perigo pelo seu descrédito na Itália, mas possibilitou o fascismo, que como seria uma estratégia por outro meio para se chegar ao mesmo fim do socialismo, que é o comunismo. Então a esmagadora vitória dos fascistas não foi a causa, mas a consequência do fiasco comunista. Então o programa dos fascistas, redigido em 1919, estava na sua pauta e era anticapitalista com veemência, com uma política intervencionista, mas no primeiro momento eles não estatizaram as instituições privadas devido à recessão e eles precisavam ganhar confiança do mercado externo e adotou uma política de controle, não uma política estatizante. Ao passar do tempo, o espectro ideológico se aproximava cada vez mais do da esquerda, que de fato era a sua ideologia. O fascismo então pousou como uma filosofia inédita e antes até mesmo desconhecida por outras nações. Clamava ser o espírito ressuscitado de Roma antiga. Era o renascimento e o ressurgimento dos Césares. Os estudiosos fascistas então recuperaram um estilo socialista chamado socialismo de guilda. O socialismo de guilda era muito popular entre os britânicos nos últimos anos da Primeira Guerra Mundial. Mas depois do armistício, era impraticado, que logo desapareceu da literatura socialista. Nenhum intelectual levou a sério o socialismo de guilda, contraditório, confuso e até mesmo estava esquecido quando os fascistas atribuíram um novo rótulo. E proclamaram então o corporativismo como a nova panaceia social. O público dentro e fora da Itália foi conquistado. Então, a carta, por exemplo, da encíclica 40º ano, promulgada em 15 de maio de 31 pelo Papa Pio XI, que continha até mesmo parágrafos de aprovação ao regime fascista. Diga-se de passagem, foi entre o Papa Pio XI e Mussolini que foi assinado o Concílio de Latrão, que deu status de país ao Vaticano. A agenda, então, totalitária fascista não mais aceitava a opinião de ninguém, como controle autoritário e absoluto da produção. Todos os planos para a pauta corporativa, que era a promessa, ficaram então como letra morta. Mas essa política, eles recomendavam, era completamente falida. E os levaram à descredibilidade geral. Mas eram completamente cegos de vaidade, vã, ostentação, que nem conseguiram perceber que os seus discursos provocativos eram ridículos em grau máximo.
Então, o seu programa econômico foi tomar de empréstimo do socialismo alemão, não marxista, e a sua condução dos assuntos governamentais era uma réplica da ditadura de Lenin. E o adorno ideológico era de origem socialista britânico, socialismo de guilda. O único ingrediente doméstico do fascismo era o estilo teatral das suas procissões, shows e festividades. O episódio fascista de breve existência terminou em sangue, miséria e ignomia, mas as forças que geraram o fascismo ainda não estão mortas. Pessoas que não defendem a liberdade de imprensa, de religião e de pensamento é o pré-requisito de governos, de regimes, de espectros ideológicos de esquerda e não da direita conservadora. Eles sim são fascistas, não os conservadores. Mas infelizmente a dialética da esquerda é acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. Analise entre um e o outro e você vai perceber facilmente que o fascismo é um regime de esquerda, não de direita, como dizem e acusa o próprio Jair Bolsonaro. Deus abençoe, eu espero que vocês gostem desse vídeo e divulguem ele para a glória do nome